Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Beatriz, mas vocês podem me chamar de Bia, podem me chamar de Bea, como vocês preferirem. E o primeiro vídeo deste canal será dedicado a falar sobre a série Dark da Netflix. Nesse período de quarentena, eu tô aproveitando para reassistir algumas séries que eu já assisti. E alguns dias atrás, eu reassisti a primeira e a segunda temporada de Dark com um grande amigo meu, que é o Diego. E a gente começou a prestar mais atenção nos episódios e entramos numa conversa, meus amigos, maluca. Essa série tem um plot super interessante e ela te prende de maneira absurda. Sim, de uma maneira que você não consegue parar de assistir até você terminar a temporada. E o legal é que quanto mais você assiste um episódio, mais atenção você presta nele e você forma uma opinião diferente cada vez que você assiste. Parece muito que os episódios foram gravados assim de maneira proposital, te apresentando inúmeras possibilidades para uma mesma questão. Então no vídeo de hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre a possibilidade da série ter nos apresentado não só cenas de diferentes anos, mas sim de diferentes dimensões e universos desde o primeiro episódio. Essa ideia de universo paralelo, de dimensões, ela nos é apresentada de forma clara na última cena do último episódio da segunda temporada, quando a Marta, de uma outra dimensão, universo, ela chega para salvar o Jonas e o Jonas faz uma pergunta para ela. A pergunta é de que tempo ela é. E ela responde que, na verdade, ele deveria questionar não de que tempo ela veio, mas sim de que mundo. Nesse momento, todo mundo que assistiu ficou louco. Meu Deus, universo paralelo, multiverso, vários mundos existindo ao mesmo tempo. Porém, eu acho, meus caros amigos, que isso já existe desde o primeiro episódio. Passado, presente e futuro são introduzidos pra gente na série como uma linha, né, em que tudo existe no mesmo tempo. Por exemplo, eu tô aqui agora, Beatriz, de 2020, gravando um vídeo pra vocês, e já existe uma Beatriz em 2040 fazendo alguma coisa aqui, né? Eu não sei ainda, porque ela existe lá em 2040, mas ela já existe nessa linha temporal aqui. E a minha Beatriz do passado, a Beatrizinha que titica lá, também existe. Então tá tudo ligado num fio contínuo. E as extremidades dessa linha se unem formando um ciclo, que torna um looping infinito de possibilidades. Então, não importa o que você fizer ali, o seu destino já está pré-definido num ciclo infinito. Porém, se isso realmente está acontecendo, as nossas lembranças do passado, elas estariam preservadas na linha do tempo. Então, tecnicamente, o que aconteceu lá no passado, pelo menos os fatos importantes, eu lembraria agora no meu presente, certo? Alguma coisa que aconteceu quando eu era criança, por exemplo. O que claramente em alguns episódios a gente vê que não é bem assim que acontece. Existem diversos encontros entre personagens ali no passado que são magicamente esquecidos no presente e no futuro. Começamos a pensar e eis que Diego e eu chegamos a uma conclusão. E se essas cenas que aparecem de forma simultânea não estiverem acontecendo na mesma linha temporal, e sim em dimensões, universos, mundos paralelos? A série fala muito sobre ciclos. O Adam, quando vai explicar todo o plano, o suposto plano dele de criar um mundo novo sem amarras no tempo, ele deixa claro que 2 ciclos já se passaram ali e que o terceiro e último é a última tentativa dele conseguir fazer o que ele realmente quer fazer, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, né? Tá tudo meio confuso. Seguindo essa linha de dimensões e universos diferentes, começamos a caçar nos episódios algumas provas, né? Algumas coisas que pudessem dar embasamento para essa nossa teoria. Algo que chamou bastante atenção foi o fato de muitas das cenas terem um padrão, que é aquela tela dividida, que mostra um personagem no passado e um personagem no presente, como eles estão, né? Um personagem criança, um personagem adulto. E tem outro padrão também de cena dividida, que é mostrando situações semelhantes, porém com personagens diferentes.
Levando em conta esse tipo de representação visual de tela dividida, duas imagens, dois acontecimentos em diferentes tempos, a gente começou a pensar que talvez essas cenas fossem sempre de diferentes dimensões desde o começo. Isso explicaria a falta de lembranças de algumas coisas, alguns personagens não lembrarem certos momentos, certos encontros ali durante os episódios. Outra coisa doida que a gente pensou também foi na possibilidade de cada um daqueles túneis que tem lá na caverna de Vinden ser uma dimensão diferente. Então a gente tem os anos base, né, que são os anos de 1953, 1986 e 2019. O Mikhail sai de 2019, ele atravessa o túnel e vai para 1986. Quando o Ulrich tenta voltar, né, para o passado para achar o filho dele, ele atravessa um túnel diferente, levando ele para 1953. Bom, independente de qual túnel ele tenha atravessado, lá em 86, 87, eles se encontram, né? O Ulrich tá bem mais velho, ele foge da instituição psiquiátrica que ele tá, e ele vai até o encontro do Mikhail. Então, de certa forma, as dimensões também estão conectadas, mas eu acredito que elas estão conectadas porque, como tá acontecendo tudo igual no loop infinito, independente de que dimensão você tá, aquilo vai acontecer porque tem que acontecer. Além de tudo isso, os túneis existem ali porque, de certa forma, eles são fundamentais para o plano do Adam, né? Ele movimenta as coisas através dos túneis, as pessoas que precisam estar nos determinados lugares que elas estão, elas atravessam pelo túnel. O Mikhail, o Ulrich, supostamente a Katarina, se ela foi salva, eu acredito que sim. Afinal de contas, se a gente já tem uma máquina do tempo tão avançada que viaja para qualquer dia do ano, para qualquer ano que eles queiram, não haveria tanta necessidade de existir o túnel ali, né? Se fosse só para viagem no tempo. Então, é exatamente por isso que eu acredito que o túnel não é só para viajar pelo tempo, mas sim para sair de uma dimensão e entrar na outra, sair de um ciclo e entrar no outro, porque os ciclos eles não vão deixar de existir, eles vão continuar acontecendo. Só que a partir do momento que eles se fecham, eles vão ficar ali no loop infinito para sempre. Outra coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção são os diálogos de certos personagens uns com os outros ali, porque sempre dá para tirar alguma pista, alguma coisa de algum diálogo específico que algum personagem importante tenha. Uma outra possibilidade que a gente pensou recentemente foi a existência de somente dois mundos. Um mundo dominado pelo Jonas, que é o Adam, e um outro mundo dominado pela Marta, que seria a representação de Eva. Existe até um diálogo interessante, como eu falei pra vocês, é importante prestar atenção nos diálogos, que é a cena, que, se eu não me engano, quando o Jonas volta pra tentar impedir o suicídio do pai dele. E a Cláudia mais velha lá do futuro, ela chega pra conversar com eles e explicar algumas coisas. E ela fala a seguinte frase: eu já vi um mundo onde não existe você e não muda muita coisa. Se a gente prestar atenção nessa frase, a gente pode, talvez, chegar à conclusão de que realmente existem dois mundos. Um mundo em que o Jonas impera e um mundo em que a Marta impera. E é desse mundo que aquela Marta veio para salvar o Jonas e tentar, de alguma forma, acabar com o reinado do Adam naquele mundo e transformar o mundo dela no mundo principal, talvez. E além de toda essa parte de dimensões, universos, né, paralelos, a gente começou a analisar os personagens também. E existem ali alguns personagens que são meio suspeitos, que têm umas atitudes meio estranhas, que tem uma linhagem ali meio pela metade. A gente conhece o pai, mas não conhece a mãe. A gente conhece a mãe, mas não conhece o pai. E analisando esses personagens, nós começamos a questionar a origem do Peter. Porque o Peter, ele é um personagem, assim, que parece que ele não sabe de muita coisa, mas na real eu acho que ele sabe de tudo.
eu comecei a me questionar, tá, tudo bem, a gente conhece o pai dele, que é o Helge, mas e a mãe dele? E aí, a partir dessa questão e dessa pergunta, eu criei uma árvore genealógica maluca, que eu vou apresentar pra vocês no próximo vídeo, né? Tentar apresentar de uma forma simples, porque é muita coisa, mas eu acho que vai dar certo. Então eu vou deixar essa pergunta aqui pra vocês irem matutando na cabeça de vocês. E a pergunta é: quem é a mãe do Peter? Tentem responder essa pergunta, analisem. Se precisar, assistam os episódios de novo. E é até legal vocês reassistirem a série, porque, ao que tudo indica, dia 27 de junho estreia a 3ª temporada. Então é muito legal vocês estarem com tudo fresco na memória, para que a 3ª temporada faça mais sentido. E no próximo vídeo eu apresento para vocês como é possível o Peter estar ligado ali mais do que a gente imagina, não só com o Helge, mas com praticamente todas as famílias ali de Vinden. E que, na verdade, todos os personagens dessa série estão ligados em um ciclo sem fim. É isso, gente. Pra quem assistiu até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por, levarem a sério. Eu queria agradecer muito ao Diego, que é, tipo, meu amigo, irmão mesmo, e me ajudou a bolar essa teoria. Vocês não têm noção de quantos dias a gente tá falando sobre isso, como a gente tá falando de Dark, tipo, dia, tarde, noite, ó, até minha cachorra tá falando, não aguenta mais, entendeu? Eu vou gravar a parte 2 do vídeo, editar e tentar postar o quanto antes pra vocês, tá? Então, muito obrigada de verdade por terem assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem salvos. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Usem máscara, pra quem precisa sair, né? Usa máscara, lavem as mãos, usem álcool em gel e até a próxima. Um beijo!